É bem interessante o assunto, porque trata de transformação, né? E eu não creio que nós somos o mesmo de algum tempo atrás, né? E estamos crescendo e desenvolvendo, né? Eu gostei muito do que a irmã Ludinha falou, do que Paulo Edson falou também, né? Em termos de alimentação, né? A irmã Ludinha chegou e disse, como é que eu vou comer Jesus, né? Muito bom, irmão Ludinha, perfeito isso daí. Porque é a dúvida de muitas pessoas. Como vamos nos alimentar de Jesus, né? E o que vai ocorrer se eu me alimentar de Jesus? Ou de Cristo Jesus agora, né? Como me alimentar de Cristo Jesus? Simplesmente, né? O que o Paulo Edson falou. A gente vai naturalmente ter que todo dia se alimentar, né? Não é porque hoje eu tomei café, eu digo, pronto, não preciso mais tomar café o resto da vida, não. Né? Vai chegar um momento que eu preciso tomar café novamente, porque aquele café que eu tomei já não nutre mais o meu corpo. Né? Então, se alimentar de Jesus, de Cristo Jesus, é a mesma coisa. Todos os dias a gente vai ter que comer um pouco dessa palavra, dessa verdade, para que ela nutre o nosso espírito. Né? E o que é que vai ocorrer? Né? Na medicina, é interessante, toda vez que... Agora eu converso muito sobre esses exames, essas coisas com Paula, né, Joshua, estão nessa área de medicina, e eles falam o seguinte, né? Você é aquilo que você come. Né? Isso em termos naturais, né? Uma pessoa que come muito doce, ela vai desenvolver um processo de diabetes, porque ela vai se transformar em doce. Uma pessoa que come muita gordura, ela vai ter problemas de colesterol, porque ela vai se transformar em gordura. A gente somos aquilo que nós comemos. Né? Então, cada vez que a gente se alimenta de Cristo Jesus, nós estamos nos transformando em Cristo Jesus. Amém. Esse é o princípio da ceia. Comei e bebei todos vós, do meu sangue e no meu corpo, né? O sangue é para purificar dos nossos pecados. E por que comer o corpo de Jesus? Comer o corpo de Cristo Jesus? Para que nós possamos, através da alimentação do corpo, nos transformarmos nele. Toda vez que eu me alimento de Cristo Jesus, aquilo entra no meu espírito, vai para a minha alma e começa a transformar a minha alma em Cristo Jesus. Né? Então, minhas ações vão revelar aquilo que eu estou me alimentando. Né? A Bíblia fala o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. Né? O coração, se estiver cheio de Cristo Jesus, nós vamos transbordar de Cristo Jesus. Mas aí eu gostei muito do que Paulo Edson falou, né? Muitas vezes o nosso pecado vai nos fazer com que aquela área da nossa vida que ainda não foi transformada pelo alimento Cristo Jesus se expresse. E para que isso vai se expressar? Para que eu possa ver onde eu ainda preciso trazer Cristo Jesus para transformar. Né? Eu gostei muito do que o Sormando falou, né? É verdade, Sormando. Muitas vezes nós vamos reagir na nossa alma carne, né? Nós não vamos dar outra face, mas nós vamos dar uma pancada de volta, né? O cara me chutou, eu devolvo o chute, né? Para que serve isso? Isso serve para que eu veja a área que eu preciso me alimentar de Cristo Jesus naquela área, né? E eu traga Cristo Jesus para ali, para que ele transforme aquela área, para que ele, como meu alimento, me nutra e seja transformado nisso para mim, né? Então, toda vez que a gente senta numa mesa e se alimenta naturalmente, nós estamos trazendo energia para nosso corpo natural, para que ele continue vivo, para que a gente possa andar, trabalhar, né, respirar, né? Então, a mesma coisa é no mundo espiritual. Toda vez que eu me alimento de Cristo Jesus, isso traz nutrientes para a minha vida. Meu espírito transforma isso em nutrientes para a minha alma, transformando ela em Cristo Jesus. Né? Então, toda vez que a gente abrir a boca, é como o Anselmo falou, nós vamos declarar a bênção. Por quê? Porque é aquilo que está no nosso coração, a nossa boca vai falar. Né? Quando a nossa boca fala algo que não é bom, que é pecado, ou que não traz vida,
é porque aquela área ainda precisa de ser alimentada ou ser nutrida de Cristo Jesus. Então eu descubro isso e eu vou buscar em Cristo Jesus, no Espírito Santo, algo que faça a transformação daquela área, né? Agora, no final do ano, eu tive um acesso de raiva tremendo, que eu achava que não teria mais, que eu achava que aquilo não caberia mais na minha vida, né? E descarreguei algumas pessoas que não mereciam nem escutar e nem passar por aquilo. Mas aquilo trouxe algo para mim de bom. O quê? Eu sei o que eu ainda preciso trazer, o nutriente de Cristo Jesus, me alimentar dele, para que aquela área seja transformada e que eu possa expressar Cristo Jesus naquela área, da próxima vez que aquilo acontecer, né? Se alguém me chutar, eu não vou devolver o chute, mas eu vou devolver amor, porque aquilo vai estar dentro do meu coração e a minha boca vai falar o que o meu coração está cheio. Então, precisamos todos os dias nos nutrir de Cristo Jesus, é o que Paulo Edson falou. Né? Às vezes a gente lê um versículo 10, 15, 20, 30 vezes, e cada vez que a gente lê, aquele versículo nos nutre de uma maneira diferente. Né? É bem interessante isso em relação à alimentação. Né? Você vai na casa de uma pessoa, come feijão. Vai na casa de outra pessoa, come feijão. Vai na casa de uma terceira pessoa, come feijão. Aí você diz assim, nenhuma das 3 casas o feijão teve o mesmo sabor. Nenhuma tinha um tempero, na outra tinha outro tempero, na outra tempero. Mas era feijão. Todos eles eram feijão. E cada um tinha um gosto diferente. Por quê? Porque era a necessidade do nosso paladar provar daquele sabor. A mesma coisa são os versículos da Bíblia. Nunca diga assim, eu já li esse versículo 300 vezes. Leia novamente, porque aquilo vai trazer a nutrição que você precisa. Um novo sabor. O Espírito Santo vai temperar de uma maneira diferente. E aquilo vai nutrir a nossa vida, né? Cristo Jesus vai entrar, vai nutrir e vai nos trazer vida nele. Então, é isso que está acontecendo, né? Então, muitas áreas, eu vejo assim, né? Quando Paulo, da Bíblia, falou, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas isso ele está dizendo, ó, gente, eu descobri uma maneira tremenda, como Paulo Edson falou, né? De desfazer isso, né? Quando eu descubro que esse mal ainda existe em mim, eu vou me nutrir de Cristo Jesus, me alimentar dele, da palavra, para que essa nutrição chegue nesse local e transforme isso, né? É interessante ver que muitas vezes o médico diz assim, você não precisa tomar remédio, você só precisa mudar a sua alimentação, né? Pare de comer açúcar, pare de comer sal, pare de comer gordura, porque se você parar de fazer isso, isso que você está se transformando vai sair do seu corpo e você vai ter saúde física. A mesma coisa é a nossa saúde espiritual, na nossa alma. Então, muitas vezes nós temos que nos parar de nutrir de certas coisas que estão atrapalhando a nossa vida espiritual. Né? E o Espírito Santo vai nos mostrar o que a gente tem que parar de nos nutrir. Né? Vamos deixar de ver isso, ou deixar de ver aquilo, ou deixar de falar isso, e vamos nos nutrir de Cristo Jesus, nos alimentar dele. Ele é o pão da vida, né? Ele é quem traz vida e vida em abundância, né? Então, eu acho que assim, a gente não, como o Paulo Edson falou, já para mim uma vez, né? Nós não precisamos mais pedir perdão, porque nós já temos o perdão, né? Mas nós precisamos reconhecer o erro, para que a gente possa corrigir esse erro, né? Através de Cristo Jesus, nos alimentando dele, da palavra. Então, todos os dias nós temos que nos alimentar, né? Eu gosto demais quando eu chego de manhã e eu já abro o grupo Família Manu e alguém já postou alguma coisa, porque aquilo é alimento. É alimento, é a vida de Cristo Jesus que entra nas nossas vidas, né? E nós vamos entrar em concordância com aquilo. Então, perfeito. Então, não vamos nos julgar, né? Porque eu tive um pensamento mal, eu sou mal. Não, não. É como Paulo S. disse, é o mal que ainda existe em mim, que se exacerbou, mas que eu reconhecendo esse mal, que ele vem para me transformar, né? Eu trago a vida de Cristo Jesus em cima disso. E aquilo vai, de uma maneira ou de outra, sendo eliminado na minha vida. Aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aquele mal. De repente, a pessoa me chuta e quando eu abro a boca, eu transbordo amor.
só bênção, como o Anselmo falou, só trazendo saúde, declarando vida, declarando paz, declarando prosperidade para a pessoa, né? Então, é assim que seja. Então, temos que nos nutrir de Cristo Jesus, né? Temos que fazer como o irmão Ludinha falou, aprendermos a nos alimentar de Jesus, né? Comer Jesus todo dia, comer Cristo Jesus, nos alimentar dele, e que esse alimento transforme o nosso corpo espiritual, nossa alma, a ponto de transformar o nosso caráter, né? Podamos expressar Cristo Jesus em todos os nossos atos, né? Então, Amém. é mais ou menos isso, né? Então, estamos no aprendizado, né? Estamos querendo. Né? Quando a gente busca esse alimento, é sinal que a gente quer nos nutrir dele, né? Quando a gente busca a presença de Cristo Jesus. Isso é tremendo. Só em a gente querer buscar e se alimentar dele, isso já traz transformação para as nossas vidas, né? Então, é essa busca que nós estamos, né? É essa visão que nós estamos, né? Estava conversando, logo no começo, a Selma falou, não sei se a Selma falou antes, sobre o Rafael, né? É interessante que eu estava no trabalho e a gente começou a passar as mensagens, aí quando eu tinha um momentozinho, eu olhava as mensagens, né? E de repente eu vi uma mensagem de Rejane lá. Tremendo, eu achei fantástico aquela. Se Rafael faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é doente, então Rafael não é doente. Eu digo, sensacional isso, fantástico. Se a gente tiver essa revelação, se isso nutrir a nossa alma e nosso espírito, e a gente entrar nisso, é tremendo. Aí, no outro dia, Isabel disse que deixou o Rafael à noite, um Rafael, e quando chegou de manhã, encontrou outro Rafael. Né? É que ela quis dizer o seguinte, eu deixei um Rafael triste e adoentado, voltei e encontrei um Rafael feliz e saudável. Eu creio que isso foi das nossas declarações, da concordância daquilo que a gente viu, né? A Rejane falou para mim hoje que quando colocou aquela mensagem, não conseguia ver Rafael no hospital, mas só conseguia ver Rafael como a gente viu ele lá em Caxambu, correndo, gritando, louvando, pulando, né? Então, é essa visão que a gente tem que ter, de trazer bênção, de trazer cura, de trazer vitória, de trazer prosperidade para a vida dos nossos irmãos. E temos essa visão que somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema, não tem dificuldade, né? Ele é saudável, ele é perfeito. E se nós fazemos parte desse corpo, nós somos saudáveis, perfeitos em Cristo Jesus. Né? Amém. Né? Amém. Quando surgir essas dificuldades que vão surgir, né? Expressão da nossa alma carne, isso é bom porque nós vamos trazer cura para essa área da nossa vida, né? Se a gente reconheceu, viu, nos alimentamos de Cristo Jesus e essa cura vem e essa nutrição vai fazer a transformação de tudo isso que é ainda negativo em nossa alma, né? Amém. Fantástico. Hoje Amém. a reunião está sendo sensacional, né? Em relação a isso. Então, vamos sempre nos alimentarmos, né? Você lê o versículo 300 vezes, lê 301, porque vai ter um tempero diferente, né? Vai ter algo diferente que vai nos nutrir. Sempre tem, né? Nunca deixa de ter. Amém por tudo isso, né? Sejam abençoados e sejamos bênção em Cristo Jesus. Amém. 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 O irmão falou algo bem interessante, né? Isso é para todos. Como éramos há 10 anos atrás, ou mais tempo ainda. Reflitam hoje, quando está a cabecinha no travesseiro. Comece a pensar, a analisar o quanto eram lá atrás. E como estamos hoje. Crescemos? Com certeza sim. Mas precisamos crescer mais? Com certeza também. E estamos crescendo. É Amém. interessante, irmão Paulo Henrique, o que
falou sobre alimento. Se nós nos alimentamos de excesso de gordura, vamos ter problemas de saúde. Ou de bastante sal, ou bastante açúcar, vamos ter problemas de saúde. O alimento que Dona Lourdinha falou sobre o pão, né? Nós vamos comer Jesus. Aí o irmão Edson falou interessante. É a palavra. Então, se nós estamos nos alimentando da palavra, por que não as pessoas nos comerem em cima disso aí, do que nós temos de melhor, que é a palavra. Então, essas pessoas se alimentando do que nós temos, eu só dou uma coisa a uma pessoa, uma coisa boa, se eu tiver ela dentro de mim. Se eu não tiver, fica difícil de eu alimentar essa pessoa para o bem. Então, nós estamos crescendo em cima disso. De coisas boas nos nossos corações, nas nossas mentes. E essas pessoas que estão aí fora vão se alimentar dessas coisas boas que nós estamos. É diferente uma pessoa chegar, olhar o irmão Paulo Edson, o irmão Paulo Henrique, o Anselmo, a Dona Lourdinha, o Adriano, qualquer um de nós, olharmos, essas pessoas vão olhar e vão ver essa pessoa diferente. Essas pessoas que eu falei e outras do nosso grupo. Vão ser vistas de maneira diferente. Vão ver que tem uma coisa além. Eu vou voltar um pouquinho mais. Essas pessoas abençoadas vão notar que são diferentes. É isso que nós estamos, vamos dizer, deixa eu ver, o irmão Edson, transbordando, é isso que nós estamos transbordando para as pessoas. E nós não estamos nem notando, porque às vezes acontece de pessoas olhar para nós e nós não sabemos o que essa pessoa está pensando. Mas sabemos que o Espírito Santo sabe disso. Que essas pessoas estão olhando coisas boas que há em nós, sem nós nem, vamos dizer assim, falarmos nada. Só nossa presença faz com que essas pessoas sintam dessa forma. E amém por isso. Amém.